E aí, pessoal, ajeitar aqui a câmera. Tô torta, mas vocês estão me vendo, isso que importa. Vamos entrando aí. Vou começar o nosso combinado dessa semana. Deixa eu me ajeitar aqui, né? Tô entrando agora, já tomei o remédio. Quem não tava ontem na transmissão comigo, quem não viu a live de ontem, eu tô com o rosto um pouco inchado aqui. Tô falando um pouquinho diferente, hoje já tô bem melhor, né? Pronto, eu dei uma ajeitadinha aí no cabelo. Tô falando já bem melhor, mas ainda um pouquinho diferente, porque eu arranquei um siso semana passada e ainda não tô zerada, tá? Mas já tô bem, dá pra falar, dá pra gente gravar tudo direitinho. Boa noite, Everaldo, tudo bem? E aí, Cadu, Carlos Eduardo Rangel, meu amigo, entrou. Galera, meu grande amigo, um grande delegado, um grande professor também, né? Vocês conhecem, quem não conhece, segue o Cadu. Sou Delta com muito orgulho, tá? Sim, sou delegada de Polícia Civil no estado do Rio de Janeiro, ok? Na nossa gloriosa, ok? E aí tô no projeto para a galera que vai fazer a prova do Mingo no Mato Grosso, né? Eu estive lá em Cuiabá com o pessoal do Mato Grosso, a gente passou uma semana aí de preparação intensa em Direito Constitucional. Adorei o pessoal, uns alunos muito legais, muito preparados, muito carismáticos, né? Muito legal você ver, assim, no âmbito jurídico, onde a vaidade às vezes impera, enfim, você vê grupos tão humanizados, né? Eu acho muito bacana. Voltei encantada de lá, muito bacana mesmo, né? E desejo muito, muito, muito que vocês tenham sucesso nessa prova, porque pelo pouco que eu vi lá em Cuiabá, é um ambiente muito bacana, o estado do Mato Grosso. Realmente é um lugar que acho que vale a pena fazer carreira pelas pessoas, né? Tô melhor sim, Cris. Obrigada, tá? Minha voz hoje já tá abrindo um pouquinho mais e tal. Oi, Ludmila, eu também adorei vocês. Vocês foram demais, demais, demais. Deixaram meu coração assim cheio. Tá frio? Impossível, impossível. Eu quase morri lá, eu quase derreti. Muito carismático. Realmente eu voltei de lá encantada, encantadíssima. Bom, só para dar um tempo mesmo pro pessoal entrar, né? Eu já vou direto ao ponto agora, ok? Já me expliquei quanto ao eventual bochecho assim mole que eu vou estar. E agora eu vou bater com vocês a jurisprudência que eu reputo aqui, separei o meu material, perfil de CESP, tá, pessoal? Então, vamos cair dentro. A CESP, ela não se fia única e exclusivamente em informativo, tá? Para tirar as questões da prova dela. Então eu peguei principais julgados que às vezes não são testes de repercussão geral, às vezes são precedentes de turma, ok? Mas a CESP é uma banca peculiar em relação à jurisprudência, ela valoriza muito a jurisprudência, então a gente vai ter que saber jogar. Vai ter muitos julgados de informativo, claro, é o carro-chefe, bonita, né? Da Polícia de Nova York. Garanto que a galera aí também tem muita gente que tem, né? Quem vai pra lá geralmente traz, ou quem tem algum amigo que vai, traz de presente. Essa canequinha aqui é uma paixãozinha, né, dos turistas. Minha também. E aí, vocês não vão se fiar única e exclusivamente em informativo, porque geralmente as bancas elas vão mais por informativos, eventuais súmulas vinculantes, uma coisa nessa toada. A CESP é mais abrangente, então por isso vocês vão perceber no material que a gente vai trabalhar durante essa semana que o material é mais mesclado. Tem julgado de turma, tem julgado de pleno, tem julgado que não está informativo. Eu vou andar bastante com vocês nesse quesito, ok? Vamos começar. Tô aqui com o meu papel, que eu imprimo os julgados para trabalhar com vocês. Recurso extraordinário 580.252. Faço com o maior carinho, Flávia. Vocês pediram ontem aqui na live e tal, faço com o maior carinho. Material todo separadinho, todo bonitinho. Vamos propagar isso aí, né? Vamos trocar aí o conhecimento com quem tá correndo atrás. Respeito muito a batalha de vocês, tá? Então vamos jogar aí esses julgados pra galera... Fala aí, Natal, tudo bem? Pra galera correr atrás e pontuar na prova. Vamos sim, tá? O que vocês precisarem de auxílio, de soma, de material, vamos divulgar, vamos propagar isso aí. Tô aqui pra isso, tá bom? Então vamos lá. RE 580.252, veiculado no informativo 854 do STF. Informativo 854, RE 580.252. Fevereiro desse ano, galera. Fevereiro desse ano, ok? Esse julgado. Bacana? Bom,
O julgado fala basicamente sobre as questões do presídio, nosso fatídico sistema carcerário, bacana? Então, o STF entendeu que é dever do Estado, obviamente, né, manter os presídios em padrões mínimos de humanidade, ok? Em decorrência da existência desse dever, você traz a lume, isso aí, valeu, quem tá botando o número do julgado. Você traz a lume a responsabilidade civil do Estado no artigo 37, parágrafo 6º. Existe um dever descumprido enseja responsabilidade. Se o dever do Estado é manter presídios com padrões mínimos de humanidade e ele viola, ele mostra que ele tem uma responsabilidade. Não, segura aí, tá? Estado de coisa inconstitucional vou tratar na outra live, ok? A DPF, estado de coisa inconstitucional. Eu tô em sede de recurso extraordinário, RE 580-252, tá bom? Cada coisa no seu quadrado. Na próxima live, estado de coisa inconstitucional, tá bom? Bom, tem o dever de manter os presídios em padrões mínimos de humanidade. Não manteve responsabilidade civil do Estado nos termos do artigo 37, parágrafo 6º. Responsabilidade do Estado de ressarcir danos decorrentes da falta, insuficiência ou qualquer outra violação pela faute de serviço, exatamente, pela falta de condições legais de encarceramento. Teor do acórdão, estou lendo para vocês, tá? Foi aquele julgado, gente, que esses blogs de direito, né, blogs jurídicos, eles veicularam que o preso agora é indenizado, né, que o STF chancelou a indenização de R$2.000 para determinado preso. É esse julgado, ok? Foi nesse julgado. E aí o STF, ele reafirmou o julgado de instâncias ordinárias no sentido de que seria sim, em razão dessa violação do Estado de não manter condições mínimas nos presídios, a indenização, ok? Inclusive por danos morais, está no julgado, a esse preso. E o quantum de beato ficou no patamar de R$2.000, ok? E aí a última coisa, né, que eu quero ler aqui para vocês é o seguinte: você teve dois pressupostos aqui que eu quero que vocês tenham em mente. A prova pode trazer isso para você, tá? No julgado específico desse preso que teve esse dano moral reconhecido e essa indenização arbitrada, tá? Você tinha um laudo da vigilância sanitária, ok? Atestando efetivamente, tá? As condições do presídio totalmente precárias, ok? E, subsequente a isso, um lapso temporal transcorrido sem que a administração pública... Isso mesmo. Prestem atenção no que o professor Carlos Eduardo Rangel está falando, tá? Sensacionalismo, né? São títulos de matéria que não condizem com o julgado, né? Para causar o frisson. Só que nós somos estudantes sérios, então a gente sabe o julgado. Nesse caso específico, tinha o laudo da vigilância sanitária atestando as condições precárias do sistema, daquele cárcere específico daquele preso, ok? E subsequente a isso, um lapso temporal transcorreu sem que a administração pública fizesse qualquer coisa, tomasse qualquer atitude, né? Então, isso daí configura a falta de condições mentais, saudáveis, qualquer coisa de reabilitação que a pena pudesse oferecer e a própria condição de subsistência do preso aí. Exatamente, foi ridículo esse caso do brasileiro nato extraditado. Não era brasileiro nato, né? E botaram essa chamada na matéria. Exatamente isso que eu me lembrei agora. Foi exatamente esse ponto que você tocou. Então, voltando ao julgado, ele fala assim, olha, após o laudo da vigilância sanitária no presídio e decorrido lapso temporal, não teriam sido sanados problemas de superlotação e falta de condições mínimas de saúde e higiene do estabelecimento penal, tá? E aí, esse foi o fundamento chave, né, para o STF entender devido assim à indenização que outrora foi arbitrada nas instâncias ordinárias. E aí ele entende que, ok, cabe indenização para esse preso. A última coisa desse julgado, para a gente pular para o outro, que é importante, é a última frase. Gente, quando vocês pegarem o informativo, a última frase desse julgado tem uma coisa muito relevante que vai servir em direito constitucional e vai servir em direito administrativo. Olha aqui. Além disso, diz a ementa, não sendo assegurado o mínimo existencial,
seria inaplicável a teoria da reserva do possível. Bacana? Então, não há que se invocar para essas hipóteses de indenização de preso, reserva do possível, quando você não observa o mínimo existencial. Entre uma análise de uma reserva do possível e um mínimo existencial, o mínimo existencial prepondera, tá? Você só pode falar em reserva do possível quando você executa aquele mínimo para você começar a conversa, começar a negociar acerca daquele cerceamento de direitos, tá? Aquela retirada de direitos. Então, se você não faz o mínimo, o básico de higiene, de saúde, de possibilidade de vida saudável minimamente naquele ambiente, você, administração, não pode invocar reserva do possível nessa discussão, tá? Então, sistema carcerário não se invoca reserva do possível, porque a administração pública, ela viola, ela não observa sequer o mínimo existencial, tá? Isso daí, gente, no STF, tá naquela grande discussão, naquela grande chave do direito constitucional, dignidade da pessoa humana, tá bom? Dignidade da pessoa humana, execução de pena, que também está... Dignidade no artigo 1º, inciso 3, execução de pena que está no artigo 5º, né, que aos presos é assegurado tratamento, isso, aquilo outro, tá bom? Então, você vai ter que respeitar, sim, direitos que densificam a sua personalidade, né, enquanto ser humano, durante o cumprimento de execução de pena, não é porque ele é preso que ele fica alijado desses direitos. Tudo nesse cenário você vai ter que perceber, tá certo? No que toca ao sistema carcerário, tá? Amigos, o segundo amigo que comenta a questão do estado de coisas inconstitucionais, né? Eu vou pedir para vocês pisarem no freio nesse assunto. Na próxima live, não vai ser hoje, eu vou tratar do estado de coisas inconstitucionais, ok? O examinador, ele vai apelar de todas as formas para os senhores dizerem que o STF está aplicando, ok? Estamos analisando aqui um recurso extraordinário, tá? Recurso extraordinário 580-252. Estado de coisas inconstitucional está sendo analisado, ainda está em julgamento. Esse julgamento do TSE já está encerrado, ok? O estado de coisas inconstitucional ainda está em julgamento, não acabou, ok? Sim, aula de direito constitucional, sou delegada e a gente está aqui treinando para delegado Mato Grosso, que vai ter no domingo que vem, tá bom? Então, a DPF do SI, Estado de Coisa Inconstitucional, ainda está em andamento. O STF deferiu em sede de medida cautelar 2 pedidos apenas, ok? O autor da ação, né, pediu uma série de coisas, ok? Em sede de medida cautelar também. E o judiciário, na figura do STF, até agora só deferiu 2. Quais foram? Só tô pegando o gancho aqui da galera para tentar desmistificar essa questão de tudo dizer que é estado de coisa inconstitucional, tá bom? Então, o que acontece? Estado de coisa inconstitucional em sede de medida cautelar e dentre os pedidos cautelares, a STF deferiu 2. Quais sejam? Anotem aí, tá? Até agora, a STF só deferiu 2, tá? O primeiro, descontingenciamento do FUNPEN, do Fundo Penitenciário, tá? Para a União, descontingenciar o Fundo Penitenciário, tá? Proibindo o contingenciamento de Fundo Penitenciário. E o segundo pedido em sede de medida cautelar deferido pelo STF no julgamento da ADPF do Estado de Coisa Inconstitucional foi a questão de estabelecer, disciplinar, regular, logo implementar as audiências de custódia, tá? Audiências de custódia. Então, só o descontingenciamento do FUNPEN e a implementação da audiência de custódia foram os únicos pedidos acatados até aqui, ok? Pela DPF que cuida do estado de coisa inconstitucional, tá? Estado de coisa inconstitucional é uma tese que está sendo veiculada nesta DPF que trata do sistema carcerário, mas tenham em mente que esse julgamento está em andamento, o STF não se posicionou sobre o estado de coisas inconstitucional no nosso ordenamento jurídico, no nosso sistema carcerário. Isso é uma inspiração colombiana que os autores da ação, tá bom, trouxeram a lume o debate. Então, tenham todas essas ponderações, esse freio na hora de afirmar estado de coisas inconstitucional. O martelo não está batido, não caiam nessa pegadinha, tá bom? Então, pisem no freio, tá? Esse TF não falou ainda isso em sede de julgamento, tá bom?
Ok, agora o que eu estou falando para os senhores é em sede de recurso extraordinário, notem, controle difuso de constitucionalidade, controle concreto de constitucionalidade, ok? Exatamente, não estou falando de expressões de moda, tá? Estou falando de coisa técnica, RE, ok? RE decretou a responsabilidade civil do Estado no que toca à inefetividade completa e à violação completa da dignidade da pessoa humana, da densidade do princípio da humanidade no quesito preso, ok? Então, a partir do momento que o Estado viola um dever, porque é dever do Estado manter os presídios com padrões mínimos de humanidade, a partir do momento, ok, que o Estado viola esse dever, para ele gera uma responsabilização, é a nossa responsabilidade civil do Estado. Responsabilidade civil essa que no meu caso concreto aqui do julgado, o que eu tinha? Eu tinha um laudo da vigilância sanitária atestando as condições bizarras daquele estabelecimento e um lapso temporal transcorrido sem que nenhuma providência fosse tomada. Então, cabe sim, ok, indenização, inclusive por danos morais, ok? Inclusive por danos morais, e não cabe aqui à administração pública invocar reserva do possível, porque você está violando aqui o mínimo existencial. Tá? A administração não está assegurando sequer o mínimo existencial. Então, aqui não cabe invocar reserva do possível. Fechou? Então, vamos para o próximo julgado. Posso ir para o próximo julgado? Vamos acelerar para a gente compartilhar o máximo de conteúdo? Entendido, fechado. Vamos embora então, tá? O próximo julgado que eu vou trabalhar com vocês, ADI 5468, ADI 5468, informativo 832. ADI 5468, ok? Informativo 832. Julgado em junho de 2016, tá? Eu vou ler para vocês, tá? O julgado é rapidinho, é curtinho. Eu vou ler isso. Obrigada, Felipe. Valeu. Eu vou ler para vocês e vou explicar o contexto. Essa é rápida, tá? Mas é uma informação que vocês têm que ter, tá? Notem bem. Salvo em situações graves e excepcionais, não cabe ao Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes, interferir na função do Poder Legislativo de definir receitas e despesas da administração pública, emendando projetos de leis orçamentárias, quando atendidas as condições previstas no artigo 166, parágrafos 3º e 4º da Constituição Federal. Ou seja, não cabe ao Poder Judiciário interferir na função do Legislativo de definir receitas e despesas da administração pública, ok? O que acontece? Obrigada, galera. Vocês que estão falando aí, eu tô vendo, eu não consigo falar ao mesmo tempo que eu tô lendo aqui o julgado, mas eu tô vendo, tá? Obrigada mesmo. Depois eu assisto a retransmissão, as mensagens de vocês, para poder ver o que vocês estão precisando, o que vocês estão falando aí, pra gente estar sempre em sintonia, tá? Brigadão. Embora eu não responda na hora, podem ter certeza que depois eu vou verificar, tá bom? Bom, então, o que eu quero que vocês tenham em mente, né? Primeira coisa, esse julgado, gente, foi uma ADI, essa ADI 5468, foi uma ADI proposta pela ANAMATRA, tá? São magistrados do trabalho que se insurgiram contra uma definição feita pelo Poder Legislativo de um corte de 90% em um dos ramos da Justiça do Trabalho e 20 e poucos por cento em outro ramo, em outro setor, né, das despesas e das receitas que eles fazem jus nas leis orçamentárias. Então, eles realmente levaram uma pancada, para falar um português bem claro, né, no orçamento deles, foram muito cortados. E aí, o Poder Judiciário, na pessoa da ANAMATRA, arguiu essa inconstitucionalidade, dizendo que não caberia e tudo mais, e aí o STF bateu o martelo dizendo que não, que a ANAMATRA não pode se insurgir nesse nível, porque não cabe ao Poder Judiciário fazer isso, tá? A definição das questões orçamentárias pela Constituição cabe ao Poder Legislativo. Isso eu acho uma boa questão de prova, por quê?
né? O julgado, se você ler o julgado inteiro, eu li só a ementa aqui para vocês, mas se você pegar o julgado inteiro, o próprio pleno do STF, ele deixa muito claro, né, que o Poder Judiciário, ele apresenta propostas, tá, para o Poder Executivo, né? E aí isso tá lá na Constituição, que o Poder Judiciário apresenta as propostas de leis orçamentárias para o chefe do Executivo. Bacana, tá? Só que aí depois o chefe do Executivo faz todo aquele trabalho dele na questão orçamentária, administrativa como um todo, de gestor mesmo, né? E encaminha para o legislador, né? Para o Poder Legislativo. E no fim da história, se você olhar direito a Constituição, a quem cabe efetivamente definir orçamento, né, é ao Poder Legislativo, tá? Então a figura do Judiciário, ela faz a proposta ao Executivo, que arruma tudo e manda para o Legislativo. Mas quem define em última análise tudo é o Legislativo, tá bom? Então por isso o STF falou, eu vou ler de novo, agora vocês vão entender melhor o que eu li da primeira vez. Ele falou, salvo em situações graves e excepcionais, não cabe ao Poder Judiciário interferir na função do Poder Legislativo de definir receitas e despesas da administração pública, emendando projetos de leis orçamentárias quando atendidas as condições previstas no 166, parágrafos 3 e 4 da Constituição, né? Então, o Poder Judiciário, você não vai poder emendar leis orçamentárias nesses termos, porque o Poder Legislativo fez muito bem, né? E esse 166, galera, parágrafos 3 e 4, né? Terceiro e quarto da Constituição, que o julgado fala, eles basicamente se reportam às emendas que são feitas, tá? A LDO e a LOA, né? A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que está no parágrafo 4º, e a LOA, né? A Lei Orçamentária Anual, que está no parágrafo 3º. A Constituição, o artigo 166, ela disciplina... Não, falamos de um julgado só, Mayara, tá bom? A Constituição, no artigo 166, ela disciplina no artigo 4º as formas de você emendar a LOA, no artigo 3º, as formas de você emendar a LOA, e no parágrafo 4º, as formas de você emendar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, tá? Então, se o Poder Legislativo atendeu essa disciplina constitucional sobre as formas pelas quais você vai poder emendar a LOA e a LDAO, né? A situação fática, isso, tá? O caso da Ana Matra era exatamente esse, tá? O contexto orçamentário do país, o contexto orçamentário que estava valendo, e aí o Legislativo entendeu por bem apertar de todos os lados e apertou, obviamente, também no queijo da Justiça do Trabalho, né? No ramo do Poder Judiciário, uma justiça especializada. E aí eles se sentiram, na verdade, atacados por uma conduta que seria um desvio de finalidade. Eles verificaram que aquilo ali se afiguraria uma retaliação do Legislativo, enfim, alegaram uma série de coisas quando você lê a inicial, que a rigor essas coisas não se sustentaram, né? O STF falou, olha, tirando situações excepcionais e graves, ok, não cabe a judiciário ficar arguindo legitimidade da escolha do Legislativo, porque essa legitimidade decorre do texto constitucional, né? Foi o Constituinte que disse que esse munus é do Legislativo. Então o judiciário desculpa, mas se ele definiu assim, assim será, tá? Para não ser dessa forma, você tem que me mostrar alguma coisa muito excepcional, muito grave. E não foi o caso, tá? Então, nesse caso aí, ficou do jeito que estava, com o corte mesmo, e o seu trabalho teve que ficar do jeito que estava, tá? Então, ADI 5468, informativo 832, junho de 2016, tá bom? Não cabe ao Poder Judiciário interferir na função do Poder Legislativo de definir receitas e despesas da administração pública. Não pode ele emendar, tá bom, as leis definidas pelo Poder Legislativo. Foi isso que ficou estabelecido. Uma boa questão para constitucional, uma boa questão para administrativo, tá bom? Vamos lá? Próximo julgado, ADC 41, informativo 868. ADC 41, informativo 868, tá? Junho de 2017. Junho de 2017, saindo do forno, hein, galera? Fresquinho pra vocês, tá? Junho de 2017, ADC 41. Bacana?
É informativo 868, se vocês quiserem pegar para ler, tá bom? Para revisar, ok? Vou ler aqui com vocês, tá? O que o STF decidiu e depois vou dizer em que ele fundamentou a decisão, tá? O STF, o pleno dele, julgou por unanimidade procedente o pedido em ADC, tá? Onde se discutia a legitimidade da Lei 12.990 de 2014, uma lei federal, tá? Que reservava aos candidatos que se autodeclarassem negros ou pardos 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos ou empregos públicos, tá? Então, a Lei 12.990 de 2014 é constitucional, tá bom? Essa lei previa a possibilidade de você reservar 20% das vagas de concursos públicos para provimento de cargos ou empregos públicos para candidatos que se autodeclarassem negros ou pardos, ok? Essa foi a decisão. É legítimo, é constitucional, essa lei pode prever isso, que está em consonância com a Constituição, tá? E aí, para o caderno ficar organizado e vocês não terem que decorar a decisão, mas terem que entender, duas coisas importantes que o STF falou nesse julgado. Vamos lá? A primeira, galera, que ele fala que é o seguinte, que é constitucional esses 20% reservados, e a segunda, ele fala que além dessa legitimidade, dessa constitucionalidade, também é legítima a utilização da autodeclaração, ok? Além da autodeclaração, você também pode usar critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa, tá? Autodeclaração, eu me entendo negra ou parda, tá? Heteroidentificação, alguém verifica a partir de determinados elementos que eu sou negra ou parda para efeito da lei e vou concorrer a esses 20%, tá? Autodeclaração, heteroidentificação, tá? Então o STF entendeu legítimo, tá? Tanto um quanto o outro, isso mesmo, tá? Rafa Jus, obrigada, tá bom? Tanto um quanto o outro, porque muito se discutia qual seria o critério legítimo, porque você sabe que quando você tem a autodeclaração, você densifica todos os preceitos, né, filosóficos dessa ação afirmativa, mas você também sabe que o homem, ele quando tem muita liberdade, quando a gente dá muito crédito para o homem, para o ser humano, sempre acontece de vir os espertalhões, de estragarem tudo com essa malandragem, né? Então aí você ficava ponderando, poxa, mas a questão de essência dessa ação afirmativa é a autodeclaração, né? Só que aí por isso também o outro lado acabava questionando isso, legitima determinadas malandragens, subterfúgios, desvirtua o propósito da lei, da ação afirmativa como um todo, para não restringir aqui a lei, e aí ficava esse bate-bola, então vamos de heterodeclaração, heteroidentificação, e ficava essa coisa. O STF falou, é legítimo tanto a autodeclaração, tá aqui, vou ler de novo para ficar bonitinho, tá? Além da autodeclaração, os critérios subsidiários de heteroidentificação. Bacana? Então, é legítimo tanto um quanto o outro na questão de cotas, tá? De cotas raciais no quesito STF, tá? Que foi o que foi julgado aqui, tá bom? Nessa ADC. E aí, como o colega colocou aqui pra mim, desde que resguardado, ampla defesa e contraditório, tá? Então, você vai assinalar determinada coisa, você pode sim ser instado a se manifestar, comprovar, demonstrar alguma coisa e vice-versa. Se for a heteroidentificação, a mesma coisa, né? Quem faz essa heteroidentificação também pode se submeter a determinadas provocações para apresentar as razões dessa conclusão, tá? Isso daí, ninguém fica alijado disso no Estado Democrático de Direito, que salvaguarda a ampla defesa e contraditório no artigo 5º, tá bom? Mas então, para efeito de prova, essa reserva da lei de 2014 de 20%, tanto para cargo público quanto para emprego público, legítima, tá? Se cair na sua prova de novo, administrativa ou constitucional, pode. Autodeclaração? Pode. Heteroidentificação? Pode, tá? Resumir? Bacana. Vamos lá? Próximo julgado. ADI 5488. ADI 5488, tá?
Essa foi veiculada no informativo 837, de agosto de 2016, tá? ADI 5488, informativo 837, agosto de 2016, tá? Vamos lá. O que acontece nesse julgado aqui, que eu quero ler para vocês, né? A gente teve uma lei, que eu vou botar aqui, foi a Lei 13.165 de 2015, é matéria eleitoral, tá? É direito constitucional à luz dos dispositivos que disciplinam o direito eleitoral. Essa Lei 13.165 de 2015, ela alterou a Lei das Eleições, ok? Lei das Eleições é a Lei 9504 de 97, tá? O artigo 46 da 9504 de 97, no seu parágrafo 5º, foi alterado por essa Lei 13.165 de 2015, que recebeu a alcunha de mini-reforma eleitoral. Não sei se vocês lembram disso. Tem pouco tempo, tem 2 anos, né? Ficou um frisson quando ela saiu, a mini-reforma eleitoral. Essa lei 13.165 de 2015 alterou vários artigos pela legislação eleitoral, né? Dentre eles, a Lei das Eleições, que é a Lei 9504 de 97, teve alguns artigos alterados. Um dos artigos que a Lei das Eleições teve alteração foi esse parágrafo 5º do artigo 46, tá? Esse parágrafo 5º do artigo 46, ela alterou a questão dos candidatos que participariam de debate eleitoral em determinadas emissoras, tá? E aí a discussão ficava em como é que seria esse convite, como é que não seria esse convite para esse tal debate, tá? Eu vou ler o julgado e vou explicar o julgado, porque eu sei que a matéria eleitoral vocês não têm tanta intimidade. Então eu vou acalmar o coração de vocês lendo logo o julgado e a gente disseca a partir dele, tá? Vocês vão ver que não tem nada demais, nenhuma dificuldade, tá bom? O tribunal afirmou que a alteração promovida pela mini-reforma deveria ser interpretada no sentido de somente possibilitar que 2/3 dos candidatos aptos acrescentassem novos participantes ao debate, tá? 2/3 acrescentassem novos participantes ao debate, o debate promovido mesmo, né, nas prévias das eleições, tá? Candidatos que não tivessem esse direito assegurado por lei ou que não tivessem sido previamente convidados pela emissora poderia ser inserido nesse contexto, tá bom? E aí eles poderiam ser alçados, içados e participar desse debate, tá? E aí seria, no entender do STF, possível... Ô, Luciana, obrigada, valeu! Seria possível minorar o risco inverso, tá? Deixa eu explicar para vocês só a ratio do STF nesse julgado, né? A gente sabe que, assim, risco inverso, né? O que ele quis falar, assim, risco inverso? Nas cidades pequenas, tá, gente? Quando a gente tá falando do Brasil, o Brasil tem muito município, muito poder concentrado em pouca gente. Isso que eu tô querendo dizer pra vocês. Nas cidades pequenas, as rádios, as TVs abertas e tudo mais, é tudo concentrado na mão de oligarquias ainda, né? Eu tô gravando, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro realmente tem um perfil todo próprio, São Paulo, Minas, enfim. Mas a gente tem interiores pelo Brasil que, assim, todos os veículos de comunicação em massa, rádio, TV, são dominados por grupos, muitas vezes políticos, tá? Então a televisão, a rádio e tal, às vezes é dominada efetivamente por oligarquias de políticos locais. Isso que o STF coloca aqui no julgado, tá? Então essa foi a questão dele falar assim, essa forma que a gente vai minorar o risco inverso, tá? Obrigada, valeu, tô lendo aí. Para minorar o risco inverso, ok? Então, você tira, resumindo, trocando em miúdos, falando português claro, você tira da emissora essa decisão de convidar ou não um candidato para o pleito. Você entendeu? A mini-reforma, nesse quesito do parágrafo 5º do artigo 46, ela retirou, ela minorou esse poder da emissora de colocar ou não o cara ali no debate, entendeu? Porque o cara tem interesses políticos. Então o STF falou, eu vou minorar o risco inverso, eu vou disciplinar isso aqui de modo que ele possa participar. E aí como é que ele vai participar? Dessa forma que eu li para vocês, né? Você vai possibilitar que 2/3 dos candidatos aptos acrescentem novos participantes ao debate, né? Exatamente, preservando a isonomia, claro, né? Você pode, 2/3 deles
pode acrescentar participantes a esse debate. Quem seriam esses participantes que poderiam ser acrescentados, né? Seriam candidatos que não tivessem esse direito assegurado por lei, porque se você preenche lá os requisitos por lei, atinge um determinado tamanho dentro da eleição, uma envergadura X, a lei te assegura participação, né, naquele debate. Então, se você não for assegurado por lei a participar, ou se você não tiver sido previamente convidado pela emissora. Porque se a lei não te assegura, a oligarquia que domina ali o veículo de comunicação em massa vai te colocar, porque ela tem interesse em você ali, né? Então, tirando esses dois que já ficam meio que garantidos no debate, né? O artigo 46, parágrafo 5º, passou a possibilitar, né, que 2/3 desses candidatos aptos ao debate acrescentassem novos participantes. Tá? Então foi essa a interpretação que o STF deu, e aí por via, né, de exclusão, ele colocou aqui no julgado dele: candidatos que têm participação assegurada em debate eleitoral não podem deliberar pela exclusão de participantes convidados por emissoras de rádio e televisão cuja presença seja facultativa, tá? Então você não pode deliberar a exclusão se a emissora colocou. O que você pode é incluir outros que não foram incluídos, ou pela emissora ou pela lei, tá bom? E aí, isso foi a forma como o STF fala aqui. Ele coloca que o tribunal afirmou que a alteração promovida pela mini-reforma deveria ser interpretada no sentido de somente possibilitar que 2/3 dos candidatos aptos acrescentassem novos participantes ao debate, né? Esses novos seriam os que não estão amparados por lei ou os que não foram convidados pela emissora. Assim seria possível minorar o risco inverso. Bacana? Então, é isso que eu tenho de relevante aqui. Tô fazendo a última checagem para ver se faltou alguma coisa. Tá tudo certo? ADI 5487, tá? A questão das emissoras, oligarquias concentrando o poder político no interior do país. STF entende que não está assegurado por lei, não foi convidado pela emissora, tem 2/3, pode ser convidado, pode participar do debate, tá bom? Então, leu alguma coisa disso na sua prova, já entendeu que é para compensar essa manipulação do poder político, tá bom? Bacana. Vamos para a próxima. Isso aqui, gente, essa que eu vou falar aqui, olha, eu queria que caísse. Eu vou te falar uma coisa. Se eu fosse examinadora, não é minha pretensão na vida, tá? É ser examinadora de concurso. Mas eu acho que esse próximo julgado tem um apelo para a carreira de delegado de polícia muito bacana, né? É de direito constitucional, ia ser uma questão linda de direito constitucional, na objetiva, tá? Não ia dar margem a anulação, nada. E se o examinador ainda quiser gastar um pouco mais de vocês, gastar a canetinha lá na hora da prova, dá pra cobrar isso na discursiva, tá? Então copiem esse julgado com coração, depois leiam ele bonitinho, tá? Lá no site. Esse daí botem exclamação, estrelinha, coração, bomba, caveirinha, o que vocês quiserem aí, tá bom? HC 124306. 124306. Não, eu fui pro Mato Grosso em agosto fazer, tá, a preparação da galera. Fiquei uma semana lá em Cuiabá e a gente fez uma preparação bacana. A gente conseguiu botar bastante coisa no caderno pra galera ficar estudando até agora, tá? Eu não vou pra Cuiabá agora não, tá bom? Eu tô até me recuperando do siso aqui, eu tô meio ruim ainda, não tô viajando não, tô de molho, tá bom? Tirei férias pra poder me tratar um pouquinho, tá bom? Bom, HC 124306. HC 124306 de agosto de 2016. De agosto de 2016. Esse é um daqueles julgados que eu te falei. Ele não está informativo, tá? Ele não tem nenhum apelo de tese, de repercussão geral, de súmula vinculante, não. Mas é um tipo de julgado que o CESP gosta, tá? Então, para delegado Mato Grosso, ele passa a ter um apelo bacana, ele passa a ser uma coisa a se considerar, tá? Uma questão de prova bacana, tá certo? Então, foi um julgado da primeira turma, você tá assim, tá melhorando, valeu, obrigada, George. Você tem aqui um julgado da primeira turma, em sede de HC, tá? Mas que é um julgado que pode aparecer na prova de vocês. E eu, sinceramente, ficaria emocionada se viesse, porque essa é uma questão linda, tá? O julgado, gente, ele fala da inconstitucionalidade da incidência do tipo penal do aborto no caso de interrupção voluntária da gestação no primeiro trimestre.
Vocês lembram disso? Deu um bafafá esse negócio, né? Então você pode interromper voluntariamente a gestação até ser ultimado o primeiro trimestre, tá? E o STF, na primeira turma, entendeu que não incide aqui o tipo penal do aborto, tá? Não incide aqui o tipo penal do aborto no caso de interrupção voluntária da gestação no primeiro trimestre, tá? Primeira turma do STF, ok? Em sede de HC, 124306, ok? Isso. Por que eu tô falando que foi em sede de HC, né? Porque os efeitos, nesse caso, não serão erga omnes, ok? Isso, Bruno, meu colega aqui do Rio, foi meu examinador, exatamente, tá? Os efeitos não serão erga omnes, foi em sede de HC. Então não caia em pegadinha, você sabe a jurisprudência, você está estudado, você está preparado, aí vem o raio da questão, você sabe o conteúdo do julgado e você não está sabendo o básico de controle de constitucionalidade. Então, pelo amor de Deus, tá? Foi julgado em sede de HC, foi turma, não foi pleno, então vale para aquele caso, tá? Claro que isso é um baita de um precedente, abre uma baita discussão, a questão do aborto é uma celeuma, tá? Então, para efeito de prova, a questão tem que trazer assim, o STF já decidiu o quê, tá? O STF decidiu isso? Decidiu. Primeira turma pertence a quem? A Marte? Não, pertence ao STF. Então, o STF decidiu isso, ponto. Agora, se a questão trouxer outra informação além dessa, o pleno não foi pleno, foi primeira turma, passando a valer para todos, né? Erga omnes, não é erga omnes, foi em sede de HC. Então prestem muita atenção com essas cascas de banana, tá? Porque ele sabe o frisson que causou esse julgado. Então, muito provavelmente, o candidato preparado lembra desse julgado. E você é um candidato preparado. Então, não se esqueça, foi em sede de HC, tá? Só pra gente recapitular aqui a questão do aborto e STF, que eu acho que tem um apelo grande aqui pra vocês, né? Nós temos hoje, então, 4 hipóteses, né, em que a gente não verifica criminalização, tá, da figura, a gente não verifica que incide as figuras penais, né, que existem no código para o aborto em 4 hipóteses, tá? Em 4 hipóteses, né, o plural aqui ficou, ficou no caminho. Vamos lá, são 4 hipóteses onde não incide o tipo penal do aborto, tá? 2 hipóteses, gente, estão previstas no artigo 128 do Código Penal, tá? 2 hipóteses, artigo 128 do Código Penal. Isso, tá? Por favor, botem aí. E outras 2 hipóteses, eu falei que são 4, outras 2 hipóteses estão partindo do STF, tá? A terceira hipótese foi quando ele julgou a ADPF 54, tá? Interrupção terapêutica de parto do feto anencéfalo, tá certo? Quem é meu aluno aí, a gente trabalha sempre na teoria dos direitos fundamentais, esse julgado máximo, tá bom? Então, a DPF 54, gestação de feto anencéfalo, não se trata de aborto, tá? Não alcança, o tipo penal não alcança a interrupção dessa gravidez, porque essa gravidez, ela precisa ser interrompida por fins terapêuticos, tá? Então, trata-se, em verdade, de interrupção terapêutica do parto, tá? Porque a anencefalia, ela não permite vida viável do feto. O feto vem a óbito quase que imediatamente após o parto e deixa a mãe com uma síndrome chamada polidramnia, tá? Então, não há que se falar em densificação de vida, todas aquelas discussões, né? No caso, exatamente, feto inviável, tá? No caso, a gente tem a vida mãe e a vida gestante. A vida mãe tá muito mais densificada, tá? E de acordo com o ministro Marco Aurélio, primoroso no que ele falou no julgado, né? Obrigar a mãe a manter essa gestação, tendo a certeza, não é uma dúvida, é uma certeza, de que essa vida não se ultimará, essa vida não será perfectibilizada e o feto não sobreviverá, como sem doenças, né? Quantos de nós aqui não temos vários problemas de saúde, várias pessoas que a gente convive, síndromes de várias coisas? Não é essa a questão, não se trata de eugenia. A questão é que se você tem anencefalia, você não tem o córtex cerebral. Sem o córtex cerebral, você não desenvolve nada fora do útero materno. Você não desenvolve sistema imunológico, sistema respiratório, sistema nada. Então, o que você não produziu durante os 9 meses, você não vai produzir mais.
né? E aqueles primeiros meses de vida é onde o bebê, ele mais se desenvolve ali para se manter vivo, né? Ele desenvolve o sistema digestivo, o sistema excretor, o sistema respiratório, para ficar sozinho ali, porque agora é tudo com ele, não tem mais cordão umbilical, né? E aí, sem o córtex cerebral, o feto que tem a anencefalia não consegue produzir isso e não tem vida viável, né? Então, não se trata de aborto, e sim de uma antecipação terapêutica do parto, tá? A hipótese da anencefalia, o STF entende, falou claramente na DPF 54 que não se trata de aborto, não é tipificado como aborto. A interpretação que se deve dar é de modo a excluir a incidência de qualquer figura penal dali, tá? Nenhuma exegese nesse fato, nessa conduta, conduz a uma conclusão por uma tipificação penal, para falar o português claro de deltas que vocês vão me entender, tá bom? A quarta hipótese, eu falei, as duas do 128 do Código Penal está escrito, basta ser alfabetizado, abram o código e leiam, tá? Artigo 128. A terceira, a DPF 54, não é aborto, é antecipação terapêutica do parto, tá? E a quarta, é essa aqui que a primeira turma falou, tá bom? Até o terceiro mês de gestação não há que se falar em aborto, tá? Você não tem crime de aborto. Você pode ter aborto para efeito médico, aborto para qualquer coisa. O crime de aborto, penalmente tipificado como aborto, não tem, tá? Cuidados com esses que eu já falei para os senhores. Foi em sede de HC, não foi pleno, foi primeira turma. Abram o olho, sejam muito águias nesse quesito, tá? Olhos de lince, mas o STF falou, tá falado, tá bom? Desculpa. Em qual informativo? A terceira hipótese da DPF 54, eu não lembro o informativo, mas joga a DPF 54 no Google, que é daquelas popzinhas, sabe? Ela tá do lado ali, só para você ver a dimensão do negócio, da depositária infiel, da prisão civil depositária infiel. É POP, é julgado POP. A DPF 54, a DPF 45, né, das políticas públicas, são ADPFs que você tem que ter, independente da prova que você vai fazer, são clássicos, né? São leading cases, são julgados que são marcos mesmo na jurisprudência da STF. Então, a DPF 54 foi essa terceira hipótese, tá bom, amigo? E a quarta hipótese, esse julgado, HC 124306, em sede de habeas corpus, julgado em março desse ano pela primeira turma do STF. Não saiu informativo, tá? Mas virou um bafafá na comunidade jurídica. Então, abram o olho, tá? 4 hipóteses, 2 no 128, uma na DPF 54 e essa em sede de HC na primeira turma, tá? Até o terceiro mês da gestação, tá? E aí, para finalizar, o STF fala assim, a criminalização nessa hipótese de até o... Valeu, obrigada, Felipe. Aí, o colega que perguntou da DPF 54, ó, informativo 661, tá? Valeu, isso aí, obrigada, todo mundo se ajudando, valeu. A criminalização nesta hipótese viola diversos direitos fundamentais da mulher, bem como o princípio da proporcionalidade, tá? Então, eventual questão discursiva, já falei para vocês lerem, leiam sob a ótica do princípio da proporcionalidade e daquela questão realmente relacionada à autodeterminação da mulher, aquele mínimo que se garante na questão da mulher, tá? No tema mulher, bacana? Esse daí eu recomendaria uma leitura mais atenta dos votos e tudo mais para a prova de delegado, tá? Vamos pro próximo, vou mandar aqui. Recurso ordinário em HC, RHC, tá? Eu só tô falando por extenso, mas vocês vão anotar. RHC 134682. RHC 134682. Informativo 849. RHC 134682, informativo 849, novembro de 2016, tá? Novembro de 2016, ok? Nesse recurso em HC, você teve o HC, você teve recurso ordinário em HC, por quê? Qual era a pretensão da defesa aqui? Trancar o HC, tá? Trancar, perdão, a ação, trancar com as aspas que vocês vão me permitir aqui, pra gente avançar na matéria, né? Trancar a ação penal em relação a uma eventual tipificação no artigo 20, parágrafo 2º da Lei 7716 de 89,
tá? O que estava correndo era esse artigo 20, parágrafo 2º da Lei 7716 de 89, porque um sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana publicou um livro onde, segundo a acusação, que constava na denúncia, né, o sacerdote explicitou conteúdo discriminatório e atingiu a doutrina espírita, tá? Então, com essa publicação, ok, com esse livro, o sacerdote estava atentando contra a doutrina espírita e aí eles verificaram, na época, que tipificaria esse crime do artigo 20, parágrafo 2º, ok, da Lei 7716 de 89, né, que seria o crime de racismo praticado através da incitação à discriminação religiosa, né? O contexto seria esse, a acusação seria essa, né? Racismo através de incitação à discriminação religiosa. E o que o STF falou, né? Nesse recurso em HC, recurso ordinário em HC, o STF trancou efetivamente a ação penal, entendendo que não teve essa conduta. Não há que se falar aqui, pelo fato desse sacerdote ter escrito isso no livro e ter propagado ideias contra os dogmas das religiões espíritas, né? Isso não seria suficientemente apto a tipificar a conduta do artigo 20, parágrafo 2º da 7716 de 89, tá? O STF decidiu isso nesse julgado. Por quê, gente? Vou ler aqui o que o STF falou, né? Não cabe ao judiciário censurar manifestações de pensamento. Assim, eventual infelicidade de declarações e explicitações escapa o espectro da atuação estatal, né? O STF, como figura estatal que é poder constituído, né? Ele é um poder constituído, ele pertence ao poder judiciário, né? O Estado, na figura do STF, não poderia fazer esse filtro, não se mostra legítimo, tá? Por quê? Não cabe o Poder Judiciário censurar o que o colega falou, essa manifestação de pensamento, né? Você pode muito bem ser adepto a determinada religião e propagar que outra religião não presta, tá? Eventual dano moral, material, não, vai ser discutido em outra esfera. Você vai comprovar que determinada conduta te gerou um dano concreto, um dano efetivo, tá? E você pode vir a se ressarcir. O que eu tô falando aqui é de crime, né? Não há crime. Ok, exatamente, Felipe. E Érica, né? Exatamente, tá bom? Então você pode, a liberdade religiosa, né, ela permite isso. Você vai acreditar e praticar a religião que você quiser. Você vai seguir e cultuar a sua fé nos termos em que você quiser, né? Ao lado da liberdade religiosa, aqui a gente, Elka, desculpa, que vai em clarinho o nome de vocês. Elka, minha amiga, desculpa. Ao lado da liberdade religiosa, nesse julgado, vem a liberdade de manifestação do pensamento, né? Então, você pratica o seu credo, você pratica a sua religião, tá? E você quer se manifestar contrariamente a outra, diametralmente oposta, ou que prega dogmas diferentes da sua, tarará. O fato de você escrever um livro explicando ou rechaçando dogmas de outra religião, no entender do STF, que cá entre nós, né? A nossa opinião não conta pra nada em efeito de prova, mas essa opinião, esse entendimento do STF foi muito acertado, né? Não tipifica conduta criminosa, tá? Então não há que se falar em crime de racismo do 20, parágrafo 2º da 7716, não tem essa, tá? O livro do sacerdote não foi criminoso, tá bom? Então, RHC 134682 nesse sentido, tá? E aí, para finalizar, ele fala: assim, eventual animosidade decorrente de observações desigualadoras não configura necessariamente preconceito ou discriminação, né? Você pensar diferente e discordar frontalmente, apontando por A mais B o porquê você discorda, não por si só configura discriminação, tá bom? Vamos para o próximo, estamos andando bem aqui nos nossos julgados, né? Eu estou aqui, calma aí, meu povo, que eu me perdi aqui nos meus julgados. Estou aqui com os senhores, vamos para o próximo. RE 781794, RE 781794, tá? Direito constitucional, direito administrativo. O cancelamento de matrícula em instituição de ensino superior,
sem a observância do devido processo legal, não é possível, tá? O STF chancelou a impossibilidade do cancelamento de matrícula em instituição de ensino superior sem a observância do devido processo legal, tá? Então, se a questão da prova te trouxer alguma coisa apontando que, violou o devido processo legal ou não oportunizou a manifestação do matriculado ou do responsável, enfim, nessa instituição X de ensino superior, tá? Esse desligamento foi indevido e o STF já se manifestou nesse sentido, tá? Esse julgado também é um julgado de primeira turma, ok? De agosto de 2016, tá? RE 781794, mas tem a cara do CESP também, por isso que eu falei que eu ia trazer julgados que não estavam todos em informativo unicamente, tá bom? Então, não pode o cancelamento de matrícula de instituição de ensino superior sem observância do devido processo legal, tá? Acho remota essa possibilidade, tá? Da questão da reforma política. Fala, Josi. Acho remota, tá? Tem muita questão melhor para você cobrar agora em objetiva, sem abrir um ensejo para uma anulação, tá? Não acho que seria uma boa jogada. A CESP não joga pra perder nesse quesito, não, tá? Mas é aquilo, né? Concursando tipo guerreiro. Tem que estar aí pra tudo, tá? Não tem nada, eu posso dizer, não vai cair, né? Mas não acho que tem o perfil da CESP, tá bom? Sou delegada de polícia sim, Elka, tá? Sou delegada de polícia aqui no Rio, tá? Vamos pro próximo. HC 121426. HC 121426. Sim, tá? Lavagem de capitais, sim, na prova de penal e na parte processual também. Tem muita jurisprudência sobre a cara do CESP, tá? Ele adora, tá? Não na minha matéria, mas peguem pesado nisso. Bacana? HC 121426. A prisão por dívida de natureza alimentícia está ligada ao inadimplemento inexcusável de prestação, não alcançando situação jurídica a revelar cobrança de saldo devedor, tá? O que você tá falando aqui, gente? Que a prisão por dívida de natureza alimentícia está ligada ao inadimplemento inexcusável de prestação, tá? Você não pode usar essa prisão, tá, civil por dívida de natureza alimentícia para cobrar saldo devedor, dívida pretérita. É só isso, tá? Então, muito claro, tá? Você pode prender por descumprimento inexcusável. O cara descumpriu por quê? Porque sim. Então você vai encanar a prisão civil, tá? Devedor de alimentos. Não é prisão civil do depositário infiel, né? Aqui é a prisão civil do devedor de alimentos, né? A dívida é inexcusável, o descumprimento foi inexcusável, ele não apresentou nenhuma razão palatável para tal descumprimento? Não, professora, não apresentou. Então é cana para ele, tá? Prisão civil, mas é cana, tá? O que você não pode, gente, é prender se essa dívida de alimentos, né, ela for por execução de débitos pretéritos, né? E essa é a jurisprudência remansosa de todos os tribunais superiores, quando você fala das questões de interrupção de fornecimento de serviços no Código de Defesa do Consumidor também, né? Você pode fazer por débitos atuais, débitos pretéritos devem ser executados. É sempre essa tônica. Débitos pretéritos devem ser executados pela via própria, né? Agora, a questão atual, a questão presente, né? O descumprimento inexcusável, como o STF usou aqui a expressão, essa sim seja prisão civil do devedor de alimentos, tá? É só isso julgado. Vamos para outra. Essa aqui é muito bacana. Essa aqui também eu acho que pode super cair na prova de vocês, porque mandado de injunção tá na moda, né? A lei é do ano passado. Então, a lei 13.300 é de 2016. Então, eu acho super que o examinador pode querer mexer ali na toca do mandado de injunção, tá? MI 6591. MI 6591, junho de 2016, tá? Bem pertinho da 13.300, tá? MI 6591, junho de 2016. Também não é de informativo, tá? Mas acho que tem uma pegada CESP de ser, ok? Vamos lá? Não há norma constitucional que impõe ao legislador o dever de regulamentar os direitos do nascituro, tá? Essa norma não existe, tá bom? O Constituinte não impôs esse dever ao legislador ordinário, né? Regulamentação de direitos do nascituro. Isso não foi uma matéria que o Constituinte se ocupou.
Embora seja uma matéria muito nobre, eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é, o texto constitucional não se ocupou de determinar isso ao Poder Legislativo, né? De dizer, Poder Legislativo, faça, né, essa regulamentação. Então, não há norma constitucional que imponha ao legislador o dever de regulamentar os direitos do nascituro. Como se infere do artigo 5º, inciso 71 da Constituição, o mandado de injunção tem lugar quando a falta de norma regulamentadora impedir o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Nesse passo, inexiste previsão do direito na Constituição Federal, tampouco do dever de regulamentação. Não há que se falar em omissão legislativa que possa ser imputada às autoridades impetradas, tá? Então, no quesito direitos do nascituro, você não tem essa omissão legislativa tutelável pela via do mandado de injunção, por uma simples razão. O Constituinte não impôs ao legislador o dever de regulamentar os direitos do nascituro, ok? Então, se o nascituro ele vai ser regulamentado pelo legislador, bacana. Agora, não foi uma imposição feita pelo Constituinte, tá bom? Então, não há que se tutelar pelo mandado de injunção, tá certo? Olha a honra que eu recebo aqui, gente. Uma salva de palmas, professor Ailton Zucchi, chegando junto aí na minha live, né? Me sinto muito prestigiada. Muito obrigada pela presença, professor. Professor que joga super duro aí, né? Valeu mesmo, obrigada. Maridão também entrando agora aqui. Meu marido acabou de entrar na live. Minha live tá ficando VIP, meu povo. Ó, só gente do bem aí entrando. Bacana, obrigada, Ailton Zucchi. Obrigada, marido. Todo mundo aí, né? Bombando, valeu. Tá? Então, pra gente recapitular aqui, MI 6591 de junho de 2016, tá? Não há... não, agora para que eu fiquei toda besta. Olha quem entrou aqui. A minha professora linda, diva máxima, Cláudia Barros. Para tudo. Meu coração agora até fez assim, ó. Tudo bem, Cláudia? Obrigada por você ter entrado aí. Brigadão, tá? Um exemplo grande pra gente, pra toda essa era aí de alunos que você não para de formar, né? De galera que consegue aí o sucesso com o seu dedinho ali, assim, né? Fazendo nosso material, fazendo lá nosso amadurecimento. Brigadão. Poxa, te amo mesmo. Você mora no coração. Um exemplo máximo pra mim. Valeu. Bom, fiquei até desconcertada aqui. Vou voltar pro meu mandado de injunção, né? Não há norma constitucional que impõe ao legislador o dever de regulamentar os direitos do nascituro. Então, esse MI é fadado ao fracasso, tá? Por quê? Se não existe essa omissão legislativa tutelável pela via do MI, não há que se falar em sucesso nesse MI, por isso o STF julgou improcedente. Porque os direitos do nascituro são salutares, devem ser tutelados, tudo bonitinho, conforme manda o figurino. Agora, a questão do MI é um dever imposto constitucionalmente ao legislador? E o STF foi muito claro aqui. Não existe esse dever constitucional. Então, não tem que ser tutelado pela via do MI, tá? E aí você procura outras vias, no caso uma DPF, você procura outras formas de tutelar essa não atuação, essa não existência de uma regulamentação para o nascituro, tá? Mas não pela via do MI, que a via do MI é uma via estreita que tem que estar nas hipóteses ali expressas, ok? Foi isso que o STF falou aqui no julgado. Vamos pro próximo. É difícil se concentrar com tanta fera vendo você, né? Complicado esse negócio aqui, a pressão aumentou aqui. Bom, vamos mais um aqui, né? Eu quero falar agora para vocês da ADI 5540, tá? Que fala, essa daí eu também tenho certeza, a gente vai cair em alguma prova esse ano, tá? É a questão do governador, ok? Que não há necessidade da prévia autorização da Assembleia Legislativa, ok? Ah, eu que mandaria, Claudinha, eu sou muito fã mesmo. Não há necessidade de prévia autorização da Assembleia Legislativa para o recebimento da denúncia ou da queixa, ok? Instauração de ação penal contra o governador do estado, tá? Não existe essa simetria, gente, que a gente
que a gente faz para com o presidente da República, tá? Essa não é uma norma de reprodução obrigatória, ao revés. O STF, nesse julgado, ele vem mudando, já teve um outro após esse também, a sua jurisprudência remansosa. Por quê? Antigamente, ele entendia que podia fazer isso, né? Só que isso deu aso às maiores atrocidades e ilegitimidades, porque os governadores ficavam ali protegidinhos pela Assembleia Legislativa e nunca respondiam por nada, né? Então, o STF fala aqui assim no julgado, olha, cadê? Eu gostei muito dessa passagem. O relator afirmou a necessidade de superar os precedentes da Corte na dimensão de uma redenção republicana e cumprir a promessa do artigo 1º caput da Constituição, tá? Então essa mudança de paradigma, ela vem acontecendo no sentido de que o governador tem que responder sim. Não pode a Assembleia Legislativa ficar fazendo o que fazia reiteradamente e pior, com a chancela do nosso Poder Judiciário, né? Então, vamos mudar esse paradigma, é esse o recado que o STF passa, tá? Vamos fazer uma redenção republicana aqui para poder você, então, não aplicar essa prévia autorização ao espectro do federalismo no âmbito estadual, tá? Âmbito federal, âmbito estadual do nosso federalismo, só o presidente, tá? Então, existe aqui, só para finalizar, esclareceu não haver previsão expressa dessa autorização no que toca aos governadores, ok? E tampouco simetria, que seria um princípio, já que não tem previsão expressa, a ser observada, tá bom? Então, essa ADI 5540 de maio de 2017, ela vem em alguma prova desse ano, eu tenho certeza, tá? Informativo 863. Informativo 863. Governador não, só presidente, tá? Por uma razão muito clara, a figura do presidente ele exerce duas funções, né? Chefe de Estado, chefe de governo, ela não é só chefe de governo. E o governador é único e exclusivamente chefe de governo. O Estado brasileiro é representado na figura do presidente da República, né? Então, o tratamento há de ser diferente e é por essa razão. Galera, vou deixar os senhores aqui, estudem o que a gente trabalhou até agora, tá? A bateria do meu celular está morrendo, ok? Porque eu sempre falo mais do que eu pretendo, né? Eu quero esmiuçar ao máximo o material de vocês. Amanhã eu divulgo no meu Instagram. Se eu vou conseguir, amanhã eu tenho um compromisso, eu tô de férias, mas eu tenho um compromisso na polícia na parte da noite, tá? A gente entra de férias, mas as coisas continuam acontecendo, a gente não larga de mão totalmente. Então eu vou depender de como vai estar meu período noturno aqui, tá bom? Talvez eu não entre amanhã, eu entre na quarta, mas a gente se fala no Instagram, eu vou informar. Se eu entrar amanhã, eu aviso durante o dia, e se eu não entrar amanhã, eu entro na quarta com certeza. Ainda tem muita coisa que eu queria falar com vocês, tá bom? Isso é o principal. Releiam aquele julgado da questão do aborto, leiam em totum, tá bom? E aí, ou amanhã à noite ou quarta, a gente se vê pra continuar, tá? Eu quero quarta ou quinta encerrar, pra sexta e sábado vocês ficarem aí, ó, batendo em cima do que vocês têm, tá bom? Um grande beijo, bons estudos, tá? Para os meus futuros deltas do Mato Grosso, quero ver essa corrente do bem crescendo, né? Pra gente engrossar mesmo essa carreira tão nobre com gente que corre atrás, gente de garra, tá? Obrigada, professora Ailton, obrigada, marido, obrigada, Claudinha, obrigada a vocês todos que estão aí me assistindo, tá? Obrigada pelo carinho e até amanhã ou até quarta, tá bom? Tchau, tchau. Vou encerrar aqui, pessoal.